Sejam todos bem-vindos para o primeiro programa do podcast O Corretor 2026. Enquanto os nossos estúdios novos não ficam prontos, a gente vai ter esse bate-papo aqui, na sede da Bom Retiro Seguros. E a gente já vai começar o ano com um pouquinho de polêmica, tá, pessoal? A gente vai falar principalmente dos principais movimentos do mercado que a gente vai ver em 2026 e a pergunta que fica: será que você, corretor de seguros, está sim preparado para todas as mudanças que nós vamos viver neste ano? Se você quer saber disso, fica comigo que depois dos comerciais a gente vai começar esse programa. Então, solta a vinheta aí para você ver quem vai apoiar o podcast O Corretor em 2026 para levar cada vez mais informação para o nosso mercado de seguros. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. É isso mesmo, pessoal. A Santa Rita Assessoria continua aqui como nosso patrocinador master e a gente vai juntos levar cada vez mais informações para vocês. E nesse bate-papo, hoje eu quero falar muito sobre planejamento. Como que um corretor de seguros tem que se preparar para o ano de 2026. Quais serão os principais desafios? A gente sempre sabe que chega aquela época de janeiro e todo mundo começa a colocar no papel o que quer fazer para o seu ano. E é muito importante o corretor de seguros estar atento a diversos pontos. Eu trouxe aqui algumas coisas que a gente vai conversar sobre alguns assuntos muito específicos. Nova Lei Geral de Seguros que começou a vigorar agora em dezembro e que promete mudar positivamente ou negativamente o nosso mercado de seguros? Quais serão as polêmicas envolvidas? Os segurados realmente estarão mais protegidos ou a lei vem para ajudar só as seguradoras e dificultar a vida dos clientes? A gente vai conversar e vai construir um pouquinho desse pensamento, porque no decorrer do ano eu vou receber diversos convidados aqui para a gente debater muito sobre isso. E um dos pontos que eu coloquei aqui para a gente discutir é assim: será que o ano de 2026 vai ser um ano onde o custo tem que ser o foco do corretor de seguros ou nós temos que procurar a qualidade no atendimento e a diferenciação de oferta de produtos? É fato, pessoal, que o preço impacta cada vez mais no bolso do brasileiro. É difícil pagar o seguro, as contas sobem, taxas, impostos que a gente está vendo transcorrer no nosso país de uma forma geral, vem sim impactando a realidade. Mas quando a gente se baseia só em preço, a gente deixa de entregar valor, algo que é muito importante para o mercado de seguros e principalmente para a conscientização da ferramenta do seguro no nosso país. Então, o corretor de 2026, que só focar no preço, talvez ele consiga ter boas vendas, mas, quem sabe, os clientes não sejam educados da forma correta, gerando um problema lá no futuro, onde o preço acaba virando muleta, o diferencial acaba virando regra. E olha, não tem nada pior do que a gente fidelizar um cliente só pelo preço, quando ele deixa de ver a importância do corretor de seguros e passa a olhar só para o final do mês na linha da conta. Isso não vai gerar um cross-selling para você, corretor, por exemplo. Então, é muito importante aliar um bom custo com uma boa qualidade de entrega. Só assim o corretor de seguros em 2026 vai poder se destacar no mercado e trazer sim um grande diferencial
para aquele cliente que às vezes só conhece o seguro de auto ou só conhece um seguro residencial e não tem a dimensão de quanto ele poderia proteger todo o seu patrimônio de uma forma geral. E aí, já aproveitando essa deixa, a gente pode falar muito também da questão de tecnologia. Vocês já devem ter acompanhado aí o meu canal em outros episódios e viram as principais tendências que a gente viu agora lá em outubro do ano passado, no ITC Las Vegas, falando muito de inteligência artificial, falando de novas possibilidades para o mercado de seguros. E olha, 2026 vai ser muito pautado nessas questões de tecnologia. Os clientes terão acesso cada vez mais às IAs e as seguradoras já apostam de forma consistente na implantação de diversos recursos, seja para recursos de controle da apólice, vistoria, pagamento, interação com o cliente através de centrais 24 horas, vão ter uma regência das inteligências artificiais. E isso é um ponto muito interessante da gente conversar. Afinal, já existem tecnologias suficientes para que a gente possa identificar fraudes até na hora de fazer aquela vistoria prévia. Então, os corretores de seguro deverão estar muito atentos ao que eles vão falar com os clientes e da maneira que eles vão agir. E sim, os clientes também terão que ficar ligados. Vai acabar aquela famosa fraude na hora da vistoria utilizando a inteligência artificial. Porque sim, isso já estava acontecendo, mas tanto a seguradora quanto as empresas do nosso ecossistema já vêm se preparando para que isso não ocorra mais. Então, são diversas tecnologias que prometem um ano de 2026 muito mais relacionado à inteligência artificial. Então, o corretor tem que estar atento, não só com o uso de ferramenta estratégica para possibilitar novas vendas, mas também o que as seguradoras estão preparando para os clientes. Como será o atendimento via central 24 horas, como o cliente vai interagir com essa interface. A gente vive aqui no nosso país, pessoal, diversas gerações que contratam um seguro. Então é muito importante também que essas gerações saibam que isso vai acontecer. Talvez aquela pessoa acredite que está falando sim com um ser humano, mas ela já vai estar falando com um agente de IA, como a gente costuma falar, e mostrou para vocês lá no episódio do ITC, onde a gente conversou, por exemplo, com o Arthur da Nimble, que tem uma empresa que presta serviço para grandes seguradoras e faz todo esse acompanhamento de vistoria prévia e interação, para que ganhe-se agilidade. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque essas ferramentas não vão substituir a estratégia que o corretor de seguros vai abordar no ano de 2026 para trabalhar com esses clientes, para fazer com que toda a tecnologia esteja inserida no mercado de seguros. E assim, o cliente vai estar atento, ele pode utilizar a mesma inteligência artificial, por exemplo, para ver se o seguro dele está saindo de uma forma com um bom custo-benefício ou não. Então fica a dica para o corretor de seguros estar atento e utilizar sim as inteligências artificiais a seu favor. E olha, agora a gente vai rapidinho para um comercial e já já a gente volta para o próximo bloco aqui do podcast O Corretor para a gente falar da muleta do preço e o seguro de carro, auto, residência, vida como ferramenta imprescindível para o nosso cliente. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Então,
Então, pessoal, voltando agora para o nosso segundo bloco desse primeiro programa do podcast O Corretor, vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico que sempre reverbera de uma forma negativa dentro do mercado de seguros. É claro que cada um, como empresa, tem a sua estratégia, tem a sua forma de venda, mas aquele corretor que até agora, até 2026, só se baseava em custo para o cliente, pode estar sofrendo um grande problema nesse ano. Porque assim, preço por preço, cada vez mais a competição vai aumentar. Eu sempre falo que eu acredito que nos próximos anos a margem de comissionamento, por exemplo, do corretor para o nicho de seguro de automóvel vai diminuir cada vez mais. E aí, essa questão de preço, de falta de cross-selling, pode prejudicar você já agora em 2026. Então é muito importante você ficar atento e não usar aquela muleta de preço para ser o seu diferencial. E sim, focar em estratégias onde reverberem a sua qualidade de atendimento, a sua prestação de serviço. Pois afinal, o consumidor que adquire um produto, quando ele tem uma experiência negativa com o seguro, isso gera um ruído muito desgastante na sua relação de corretor e na relação com o cliente. Afinal, ele tem aquela visão errada que ele paga seguro o ano inteiro e quando ele vai utilizar, ele tem algum problema. E nós, corretores, temos um papel muito fundamental na construção de uma visão diferente dentro do nosso mercado. Nós temos que educar os clientes a entender que quando ele faz a contratação de um seguro de auto, que é a mais comum dentro do nosso país, ele está contratando pelos 365 dias e usufruindo 24 horas por dia os serviços que ele contratou. Felizmente, ele não tem ocorrências todos os dias, mas o seguro está lá, sim, para proteger ele durante os 365 dias, ou seja, o período da sua vigência. Então, conscientizar faz muito mais depender de um corretor que entregue um bom produto, uma boa qualidade de serviço, para sim, em 2026, você poder projetar ações de cross-selling. Se você nunca ouviu a palavra cross-selling, nada mais, nada menos do que aquela venda cruzada. Você identificar potenciais clientes dentro da sua carteira de negócios que possam contratar mais do que um produto com você. Isso vai aumentar a sua retenção, vai fazer com que você torne um diferencial no momento de um pensamento de troca daquele cliente, por exemplo. Ele vai olhar e vai falar assim, poxa, mas eu já faço com o Léo o meu seguro do carro, o meu seguro de vida, o meu seguro residencial, por que eu vou trocar ele pelo gerente do banco que não vai me atender fora do horário comercial, não vai prestar um atendimento de qualidade para mim? Então, 2026 está muito ligado às inovações tecnológicas, como a gente falou no último bloco, mas também a um atendimento cada vez mais pessoal e mais personalizado. E aí, a provocação que eu deixo para vocês é a respeito de como fazer isso de uma forma inteligente em 2026, porque isso custa tempo. Tem muita gente que só foca no dinheiro e no monetário, mas o custo temporal para o desenvolvimento dessas ações é fundamental. E se você ainda não planejou nada em 2026, já está um pouquinho atrasado, tá? Não dá para começar o ano e com a roda andando querer mudar ela toda. Mas calma, ainda dá tempo e a gente vai conversar no decorrer desse episódio sobre formas de que você possa implementar ações simples dentro do seu dia a dia. Uma mensagem de contato, a sugestão, o pedido de uma avaliação no Google, são formas de você começar a gerar mais contatos com o cliente. Para mim, esse vai ser um dos grandes segredos para os corretores que queiram sim se destacar e evoluir com a sua carteira de negócios no ano de 2026. Vai ser o contato cada vez mais próximo com o cliente. Vai ser de uma forma que a gente vai passar sim a deixar de usar mais a palavra corretor de seguros e sim a palavra consultor de negócios. A gente tem que cuidar da vida do nosso cliente com uma visão de 360 graus sobre todos os aspectos. Entender se ele possui filhos, se ele é a pessoa responsável por toda a renda da família, fazer com que isso torne-se um ponto que o cliente enxergue o papel fundamental da ferramenta seguro para ele evoluir
como pessoa, como sociedade. Nada mais triste do que uma pessoa, por exemplo, vir a óbito e não ter um seguro de vida e deixar toda a família desamparada. Eu sempre falo isso para vocês, eu sempre torço para o meu telefone não tocar com a mensagem do falecimento de um cliente que eu não ofereci um seguro de vida, que eu não abordei, porque daí vai ser uma falha profissional minha. Então é muito importante a gente ter essa conscientização de vender cada vez mais para os nossos clientes, mas de uma forma que ele entenda a real necessidade. E para ele entender a real necessidade, não vai ter espaço para corretor de seguros amador em 2026. Ele não tem... O corretor de seguros em 2026 não tem que focar em vender apólices, ele tem que focar na organização das decisões de tomadas estratégicas e inteligentes para os seus clientes. É papel dele sentar no começo do ano e roteirizar tudo que esse cliente vai precisar. Como que você faz isso, Léo? Pensa como se fosse um médico, aquele clínico geral, do check-up geral. Ele vai pedir diversos exames. Então você tem que buscar contatos com o seu cliente a fazer com que ele entenda durante todo o momento do ano quais serão as suas necessidades, quais serão os objetivos de vida, seja para venda e planejamento de um consórcio, oferta de um financiamento, se for o caso dele, planejamento de uma previdência privada. Nós estamos vendo diversas regulamentações novas. Então, o novo profissional de seguros tem que estar muito atento a isso, beleza? E agora, a gente está indo para o nosso terceiro bloco, para o bate-papo final desse primeiro programa do podcast O Corretor 2026. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, que ajuda a gente muito a construir uma comunidade e um país cada vez mais seguros. Eu já vejo vocês aí no último bloco de fechamento do podcast O Corretor. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, curtinho, rápido, mas só para deixar um recado para vocês. Em 2026, nós vamos entregar cada vez mais uma ferramenta com que você consiga aprender mais sobre o mercado de seguros, conversar com a gente. Nós recentemente abrimos nosso grupo lá no WhatsApp, então se você quiser fazer parte dele, olha aqui na bio, já tem o link para você ingressar nele, fazer parte da comunidade do podcast O Corretor e conversar com a gente cada vez mais sobre o mercado de seguros e sobre as inovações. E assim, não espere o ano de 2026 passar para você começar a planejar. Utilize, busque informações sobre inteligências artificiais, novas estratégias. A pegada desse ano, gente, vai ser uma pegada muito sobre tecnologia, investimento em relacionamento com os clientes. E nós, aqui do podcast O Corretor, vamos caminhar com vocês durante todo o ano para fazer com que essa transição, esses momentos de construção junto aos seus clientes, ocorram de uma forma onde você, corretor de seguros ou profissional do mercado, entenda cada vez mais sobre as dificuldades, as facilidades e principalmente as oportunidades que o mercado de seguros vai gerar para vocês em 2026. Então, ficou o recado aí, corre ali na bio, se inscreve na nossa comunidade, se não está inscrito no canal, se inscreve também, porque a gente vai fazer o ano de 2026 ser um ano transformador na sua vida. E olha, semana que vem a gente se vê aqui para o segundo episódio do ano de 2026, ao vivo, né? Para que vocês possam acompanhar
todas as mudanças. E durante a semana, para quem me segue lá no Instagram, vocês já vão poder imaginar o que vai acontecer na semana que vem. Um abraço, uma boa noite e fiquem com Deus. E até semana que vem, aqui no podcast O Corretor 2026. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.